Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, depois de muito tempo fazendo vídeo aqui. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa ideia de que podemos falar o que quisermos e sobre democracia. E vou aqui tentar evidenciar que uma maioria nem sempre representa uma democracia. Então vamos lá. Podemos falar qualquer coisa? É permitido a fala em qualquer sentido? Ou seja, se eu estou falando, eu não estou colocando aquela minha fala em prática, eu não estou cometendo crime? Eu não concordo com essa tese. Tá? Essa tese, para mim, ela, ela não funciona, porque eu posso cometer crime escrevendo textos e posso cometer crime apenas falando. Em última instância, se eu falo e não coloco em prática, eu posso incentivar malucos a colocar o que eu estou falando em prática. E claro, eu estou fazendo esse vídeo logo após aquela polêmica ali do Kim Kataguiri, do Monark, lá do podcast Flow, um podcast ali que tem 3 milhões e 100 mil inscritos. Enfim, e houve toda aquela polêmica, porque eles disseram que na concepção deles o Brasil deveria permitir, né, deveria permitir um partido nazista legalizado, né? Houve ali uma certa divisão no meio jurídico, mas de modo geral é, foi uma avalanche de críticas, de comentários, etc, etc. Né? Não foi aceito. Porque nós sabemos o que foi o nazismo, então as pessoas não aceitam mesmo, né? O que é normal, né? Convenhamos. Então vamos lá. Podemos falar o que quisermos? Não. Por quê? Porque se alguém fazer apologia à pedofilia, tá? Ele não pratica o ato, ele não é um pedófilo, mas ele faz apologia. Ele está cometendo crime ou ele está exercendo a liberdade de expressão? Obviamente ele está cometendo crime. Em vários outros aspectos. Em algum momento, é uma linha tênue, é difícil ali você definir o que é crime e o que é liberdade de expressão. Né? Ali, de vez em quando acontece. Mas na maioria das vezes é muito fácil de você identificar. É crime, é liberdade de expressão. É fácil, tá? É fácil. E em alguns casos, como nazismo, pedofilia, essas coisas muito graves, o que nós devemos fazer? Nós devemos já criar leis ali proibindo, pronto. O que é mais controverso ali, a gente debate e analisa caso a caso. No caso do nazismo ali, sim, tem que ser criminalizado. E aí alguém poderia dizer, bom, o comunismo matou mais, é o argumento deles. O comunismo matou mais gente que o nazismo. É, é uma ideologia que não é criminalizada, logo o outro é permitido. Bom, tá tudo errado. Por que que está tudo errado? Primeiro, não acho que pode comparar uma coisa com a outra. Tá? Embora na prática a tentativa ali da implantação de comunismo na União Soviética, em alguns países da África, na China, matou milhões, muito mais que o nazismo, em números absolutos, é verdade. Né? É preciso deixar claro, né, que a tese central, a teoria, não traz ali essa concepção, né? Não traz. Então, não é errado dizer que o comunismo, aquilo que se praticou, não é comunismo, tá? Mas vamos deixar esse debate mais polêmico para uma outra ocasião e vamos supor, apenas para o entendimento aqui, que sejam coisas comparáveis. Sendo coisas comparáveis, o que se deve para quem pensa isso
ao invés de descriminalizar, ao invés de tornar legal o nazismo, é proibir o comunismo. Tá? Não, eu não estou dizendo que haja semelhança, por isso eu não sou favorável. Mas vem cá, para quem acha, não tem porque considera isso, então vamos liberar o outro. Não, tem que criminalizar o que está livre então. Se esse é o seu entendimento, é isso que você tem que defender. Não é preciso saber também o que vai se defender, pelo amor de Deus. Não é essa a questão. Então, se eu considerasse isso, eu jamais iria advogar a ideia de que devemos liberar. Né? Então, seria o contrário. Então, está errado de qualquer forma. Tá? Está errado de qualquer forma. E agora, aqui já caminhando para a finalização, não quero aqui tomar muito tempo de vocês, é o seguinte. Uma maioria forma uma democracia? Então temos aqui o nosso presidente, né, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, e houve ali umas manifestações ali para o fechamento do Congresso, fechamento do STF, tá? E os apoiadores alegam o seguinte, isso é democracia, porque a maioria quer isso. Primeiro que é mentira, né? A maioria que está na rua ali, e essa maioria da rua não é a maioria da população. Ora, a população tem 220 milhões de habitantes. E manifestações enormes ali coloca 500 mil pessoas nas ruas. Vem cá, 500 mil pessoas representa, pode falar por 220, aí você tira 220 milhões de 500 mil. E os 500 mil é maioria? Bom, já começa errado, não é. Mas hipoteticamente, e se fosse? Isso seria democracia? Você fechar as instituições que representam a democracia? Ora, se isso é democracia, se a simples maioria já por si só forma a democracia, então temos que considerar que o fascismo, que o nazismo e até o comunismo, então foi ali em algum momento democracia, porque tinha ali a população apoiando, né? A ditadura militar, que muita gente não gosta desse nome, chama de revolução, ora, seria democracia. Por quê? Porque a maioria queria, né? E eu sei que muitos se apoiam nessa ideia para dizer que aquilo foi uma democracia, só que não é simples assim, não é. Então, a democracia é um pouco mais complexa do que a simples vontade da maioria e etc e tal. Porque se você leva essa ideia a sério, você tem que considerar que o nazismo foi democracia, o socialismo, fascismo, e aí não foi, né? Portanto, a democracia, ela tem que ser explicitada numa Constituição, igual nós temos a nossa aqui no Brasil. E seus artigos não devem ser uma coisa ali, como diria Zygmunt Bauman, líquida. Bom, por quê? Porque senão você pode mudar também, né? Aí você pode fazer uma constituição ditatorial. E aí nessa hora também não é democracia. Gente, é muito simples de entender isso. Não tem dificuldade? Tem. Vamos ser sinceros. Não, né? Então, a democracia ela precisa de códigos ali. E instituições que a garantam. Por quê? Porque pode vir um maluco de um populista, tá? Hitler, por exemplo, com ideias malucas e consegue convencer a maioria. Aí ele consegue convencer a maioria, implanta aquele regime maluco. E aí, como foi a maioria que aprovou, a gente vai chamar aquilo de democracia? Evidentemente que não, né? Então, por favor, né? Então, respeite melhor. Tenha um maior respeito pela democracia, porque não é simples assim, não. Não é a vontade da maioria. Ok? Que fique claro isso. Ela sim precisa da vontade da maioria ali para pro voto e etc e tal e tal e tal. Isso é fato. Agora,
Não é fato que ela única exclusivamente. Ela é condição essencial. Ela é condição essencial, a vontade da maioria, mas ela não é condição suficiente para fazer a democracia. Espero que tenham entendido isso muito bem, ok? Forte abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.